Olá, seja bem-vindo ao canal Medos que Falam. Aqui a gente conta histórias de terror longas, detalhadas e narradas para prender você, do começo ao fim. Se você curtir o que vai ouvir, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É a melhor forma de não perder nenhuma história nova. E agora, sem mais demora, vamos começar. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de eu começar. Não é uma história que eu gosto de contar. De verdade. Tem noites que eu acordo no meio do sono e fico deitada de olho aberto no escuro, esperando ouvir aquele barulho de novo. Aquele arrastar, como se alguém estivesse movendo um móvel pesado num cômodo que não existe. Mas eu resolvi contar, porque se eu não contar, vai ficar só dentro de mim. E eu não sei quanto tempo mais eu aguento carregar isso sozinha. Meu nome é Marta Souza. Tenho 34 anos. Sou arquivista. Trabalho com documentos antigos, registros históricos, esse tipo de coisa. Sou uma pessoa que acredita em fatos, em provas, em datas e assinaturas e carimbos oficiais. Eu era, pelo menos. O que eu vou contar aconteceu durante 6 semanas. 6 semanas que mudaram tudo o que eu pensava que sabia sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os lugares, porque lugares têm memória. Isso eu aprendi da pior forma possível. E alguns lugares não deixam você ir embora. Vamos começar do início. Capítulo 1. A mudança. Semana 1, dia 1. Era uma terça-feira de março quando eu cheguei ao edifício Ouro Preto, com 2 malas, uma caixa de papelão e o coração completamente partido. Não preciso entrar em detalhes sobre o término. 6 anos com o Henrique, um apartamento que era mais dele do que meu, e uma manhã em que eu acordei e entendi que eu precisava sair antes que eu sumisse completamente dentro daquela relação. Você conhece esse tipo de saída. Não é dramática. É silenciosa e dolorosa como arrancar um curativo devagar. O Ouro Preto estava no bairro da Consolação, em São Paulo. Rua estreita. Árvores antigas com raízes que já tinham levantado a calçada em vários pontos. Aquele tipo de árvore que parece que tem décadas a mais do que todo o resto da rua. O prédio tinha 4 andares, fachada de pedra cinza com detalhes em azul royal, que em algum momento da história devem ter sido elegantes, mas que agora estavam desbotados e levemente trincados. Bonito por fora, cansado por dentro. Foi a primeira coisa que eu pensei quando parei na calçada com a minha caixa de papelão nos braços. O aluguel era absurdamente barato para o bairro. R$ 400 abaixo do mercado. Eu tinha pesquisado, comparado, e mesmo assim não tinha conseguido entender por quê. Imóvel antigo, talvez. Proprietário que não queria reformar. Eu não fiz mais perguntas. Quando você acaba de sair de um relacionamento de 6 anos e está procurando um lugar para dormir, você não faz muitas perguntas. O porteiro se chamava Alcino. Eu soube o nome porque estava na plaquinha de metal presa ao bolso da camisa dele. Uma camisa azul marinho, passada de botões, do tipo que parece uniforme, mas não é. Alcino era um homem velho, muito velho. Difícil dizer quantos anos, sabe? Tem pessoas assim. Você olha e não consegue determinar. Podia ter 65, podia ter 80. A pele era escura e seca. Os cabelos brancos cortados bem rente ao couro cabeludo. E ele tinha a postura de quem passou décadas se curvando levemente para abrir portas para outras pessoas. Ele me ajudou com as malas sem dizer uma palavra. Subi no elevador com ele. Um elevador de grade, daqueles antigos, que chacoalha um pouco quando começa a subir e faz um barulho mecânico profundo, como se estivesse respirando. Eu tentei conversar. Bonito prédio, eu disse. Ele assentiu. Faz muito tempo que o senhor trabalha aqui? Ele me olhou de lado. Não sorriu. Não respondeu. Apenas esperou o elevador parar no 4º andar.
Aquilo me incomodou de um jeito que eu não soube nomear na hora. Mas eu estava exausta e triste e carregada de coisa. Então eu guardei aquela sensação num compartimento lá no fundo da cabeça e fui abrir a porta do apartamento 402. O apartamento era menor do que as fotos sugeriam. Eles sempre são. Mas tinha uma janela grande na sala que dava para os galhos das árvores lá embaixo e aquela luz filtrada de tarde que faz qualquer lugar parecer aceitável. Sala, um quarto, cozinha, banheiro. Cheiro de tinta nova por cima de algo mais velho que a tinta tentava esconder. Piso de taco levemente empenado perto da janela do quarto. Eu me sentei no chão com as costas na parede porque ainda não tinha móveis e fiquei olhando para o teto por um tempo. Foi aí que eu reparei nos vizinhos. À esquerda, o 401. Durante os 3 dias seguintes, eu nunca ouvi um som vir de lá. Nem televisão, nem voz, nem passos. Só silêncio. A porta estava sempre fechada. À direita, o 403. O vizinho desse apartamento eu nunca via de dia. Mas todas as noites, entre meia-noite e 1 da manhã, eu ouvia o elevador de grade parar no quarto andar, ouvia a porta do elevador sendo aberta com aquele barulho metálico, e depois passos pesados passando pelo corredor e entrando no 403, sempre no mesmo horário, sempre sem nenhum outro som. E na frente do meu apartamento, o 404. O 404 tinha uma fita de plástico amarelo e preto atravessada na porta. Fita policial, mais velha, desbotada, já quase laranja de tanto sol. Estava presa de qualquer jeito, mais como um hábito do que como um aviso real. Eu perguntei ao seu Alcino no dia seguinte o que tinha acontecido. Ele me olhou com aqueles olhos que não piscavam na frequência certa. Isso eu percebi só depois, mas era uma das coisas mais sutilmente perturbadoras nele. A frequência errada dos piscados. E disse, foi há muito tempo. E foi tudo. Na primeira semana eu me ocupei com as coisas práticas. Comprar colchão, montar estante, conectar internet, trabalhar de casa como eu sempre faço. Sou arquivista freelance, digitalizo e catalogo documentos históricos para museus, cartórios, famílias antigas. É um trabalho solitário que eu sempre amei justamente por isso. Era tudo normal, era tudo mundano e necessário e reconfortante na sua mesmice. Até a quinta noite. Na quinta noite eu acordei às 3 da manhã com o barulho de algo sendo arrastado bem acima da minha cabeça. E percebi que acima da minha cabeça não havia mais nenhum andar. Capítulo 2. O som das 3. Semanas 1 e 2. Preciso ser muito precisa sobre esse barulho, porque as pessoas, quando eu descrevo, pensam que eu estou exagerando, ou que era um barulho de encanamento ou de estrutura do prédio se acomodando. Então vou descrever da forma mais exata que eu consigo. Era um arrastar, pesado, lento, deliberado, como se alguém estivesse empurrando um armário grande, não deslizando, empurrando com esforço pelo chão. Havia uma qualidade de peso naquele som que eu sinto na minha própria espinha quando penso nele agora. Não era barulho de cano. Não era o prédio se contraindo com o frio da madrugada. Era arraste. Era esforço. Era algo com massa sendo movido por algo que tinha força para movê-lo. E vinha de cima. Eu moro no 4º andar. O último andar habitável do prédio. Acima de mim só existe uma coisa. O terraço, com a caixa d'água e a casa de máquinas do elevador. Fechado, trancado, sem moradores. Na quinta noite acordei e fiquei deitada ouvindo por uns 2 minutos antes de ter coragem de me levantar. Fui até o corredor. Subi a escada de concreto que dava acesso ao terraço. Tinha uma porta de metal verde no topo, trancada com um cadeado enferrujado. Colei o ouvido nela. Silêncio. Fiquei ali uns 3 minutos. Nada. Voltei para a cama me sentindo idiota. Na 6ª noite aconteceu de novo. Na 7ª, na 8ª, sempre às 3 da manhã.
sempre por aproximadamente 8 a 10 minutos. Depois parava. E o silêncio que vinha depois era de um tipo diferente do silêncio normal. Era um silêncio que parecia satisfeito. Não sei outra palavra para isso. Na segunda semana eu comecei a pesquisar o prédio. É o que eu faço. Sou arquivista. Quando não entendo alguma coisa, busco documentos. O edifício Ouro Preto foi construído em 1961 por uma construtora chamada Meirelles Filhos. O proprietário original era um homem chamado Germano Meirelles, falecido em 1978. O prédio tinha passado por 3 administradoras diferentes desde então e estava, desde 2003, sendo gerido por uma empresa chamada Administradora Ouro Preto Liolida. Um nome que eu suspeito que foi criado especificamente para este prédio, porque não encontrei nenhuma outra propriedade no portfólio. Isso era estranho, mas não era assustador. Ainda, o que era estranho era a quantidade de registros que simplesmente não existiam. Para um prédio de 1961, em São Paulo, você espera encontrar atas de condomínio, registros de obras, mudanças de proprietário, talvez alguma menção em jornais de bairro. Existe uma camada de papel que envolve a vida dos edifícios urbanos antigos. E essa camada é exatamente o tipo de coisa que eu passo os dias digitalizando. O Ouro Preto tinha lacunas, décadas inteiras com registros mínimos. Como se o prédio tivesse funcionado normalmente, com pessoas entrando e saindo, mas sem deixar rastro de papel. Aquilo não me assustou. Me intrigou. A diferença entre assustada e intrigada é importante. Eu estava intrigada. Arquivista Mode On. Eu ia descobrir. Foi nessa semana também que chegou a carta. Eu descia para pegar minha correspondência. Junk mail, na maioria. Folheto de pizza. Quando vi um envelope no meu escaninho que não era para mim. Estava endereçado ao apartamento 404. O nome na frente era Renato Meirelles. Eu fui até a portaria mostrar para o seu Alcino. Ele olhou para o envelope por um tempo que me pareceu longo demais para simplesmente ler um nome numa frente de carta. Depois disse com aquela voz baixa e monocórdia dele: "Pode jogar fora. O Renato Meirelles não mora mais aqui? Não mora mais. Quando ele saiu, posso deixar a carta para o próximo morador do 404? Outra pausa longa. Ele me olhou. Aqueles olhos que piscavam devagar demais. O 404 não tem próximo morador. Voltei para o meu apartamento com o envelope na mão. Eu sei que não devia ter aberto, mas abri. A carta era de uma mulher. O nome na parte de cima era Solange, sem sobrenome. A letra era pequena e inclinada. As palavras amontoadas como se ela tivesse tentado dizer muita coisa num espaço pequeno. A maior parte da carta era pessoal, íntima, o tipo de coisa que você não repassa. Mas a última frase eu vou repetir para você exatamente como estava escrita, porque é a frase que ficou na minha cabeça por semanas. Eu sei que você ainda está lá, Renato. Eu sinto. E quando eu for até você, você vai me contar o que realmente aconteceu naquele quarto. Eu reli aquela frase 3 vezes. Depois dobrei a carta, guardei dentro do envelope e fui procurar na internet o nome Renato Meirelles, em associação com o edifício Ouro Preto, Consolação, São Paulo. O que eu encontrei me fez ficar acordada até às 4 da manhã. Renato Meirelles havia sido encontrado morto na caixa d'água do edifício Ouro Preto em setembro de 2019. O laudo oficial dizia: acidente, afogamento acidental. Capítulo 3. O arquivo. Semanas 2 e 3. Quando você trabalha com documentos históricos, você aprende a não se assustar com a morte. Registros de nascimento e registros de óbito são a mesma coisa para mim. São papel, são tinta, são a tentativa humana de organizar o que é inerentemente desorganizado.
Eu já cataloguei registros de epidemias, de guerras, de acidentes industriais. A morte em papel não me perturba, mas Renato Meireles me perturbou. Não a morte em si. O que me perturbou foi o laudo. Eu consegui o laudo pelo sistema de acesso a documentos públicos. Tenho acesso porque trabalho com cartórios com frequência. O laudo dizia afogamento acidental, mas havia uma nota do perito, quase no final, que dizia presença de equimoses bilaterais nos tornozelos do indivíduo, padrão consistente com compressão mecânica. Não foi possível determinar etiologia. Classificado como achado incidental. Equimoses bilaterais nos tornozelos, roxos, nos 2 tornozelos, em padrão de compressão, como se alguém tivesse segurado os tornozelos dele e arrastado. Eu fiquei olhando para essa frase por um longo tempo. Nas semanas seguintes eu fui fundo, muito fundo. Essa é a parte em que eu devo dizer que eu provavelmente devia ter parado e saído do prédio. E eu sei disso agora. Mas na época eu estava em modo de pesquisa. E quando estou em modo de pesquisa, eu não paro. É um traço de personalidade que às vezes é muito útil e às vezes é muito perigoso. Encontrei 3 casos anteriores associados ao apartamento 404. O primeiro era de 1987. Uma mulher chamada Beatriz Fontes, 31 anos, professora. Desaparecida. Última vez vista no prédio. Investigação encerrada por falta de provas. Nenhum corpo encontrado. O segundo era de 2003. Um homem chamado Dirceu Alves, 44 anos. Contador. Morreu de parada cardíaca. Sozinho no apartamento. Ninguém por perto. A parada cardíaca foi a causa oficial. Mas o relatório do SAMU que atendeu a ocorrência mencionava que o homem tinha sido encontrado no corredor do 4º andar, não dentro do apartamento. A porta do 404 estava aberta. E o terceiro era Renato Meireles. 2019. Caixa d'água. 3 casos em 32 anos, todos associados de alguma forma ao apartamento 404. Todos com algum detalhe que não fechava com a explicação oficial. E todos eram moradores ou ex-moradores do edifício Ouro Preto. Eu imprimi tudo, colei numa pasta, fiz anotações nas margens com caneta vermelha, que é a que eu uso quando estou catalogando anomalias. A pasta ficou grossa. Foi também nessa semana que eu encontrei algo que não esperava encontrar. Uma menção ao edifício Ouro Preto, num arquivo digitalizado de um jornal de bairro de 1962. Era uma nota de coluna social, o tipo de texto curto que os jornais de bairro publicavam na época sobre inaugurações e eventos locais. A nota dizia: inaugurado com festa o novo edifício Ouro Preto, obra da construtora Meireles em Filhos, no bairro da Consolação. O empreendimento, que custou a vida de um operário durante a construção, promete ser um dos mais distintos do bairro. A família do falecido, o porteiro e zelador Alcino Ferreira dos Santos, recebeu indenização pela construtora. Eu li essa nota 4 vezes. O porteiro e zelador Alcino Ferreira dos Santos, o homem que trabalhou no prédio durante a obra, que morreu durante a construção, em 1961. E que agora, mais de 60 anos depois, abria a porta de grade do elevador com a mesma expressão vazia, com a mesma camisa azul marinho passada, e olhava para mim com aqueles olhos que piscavam na frequência errada. Eu precisava ver o rosto do Alcino ao lado de algo, alguma data, alguma prova concreta. E foi aí que eu lembrei da vizinha do 401, que eu nunca tinha visto, aquela porta que nunca se abria. Naquele exato momento, ela se abriu. Capítulo 4. A Senhora do 401. Semana 3. A mulher que apareceu na porta do 401 parecia feita de papel vegetal. Isso é a melhor descrição que eu tenho. Não é crueldade. É literalmente o que eu pensei quando a vi. Ela era alta, muito magra,
com aquela magreza de quem foi mais substancial algum dia e foi perdendo volume com os anos. Cabelo branco preso atrás, rosto com rugas profundas, mas precisas, como se tivessem sido traçadas com régua. Os olhos eram castanhos e brilhantes e completamente atentos. Nada de vago, nada de aquela névoa que às vezes você vê nos olhos de pessoas muito velhas. Ela me olhou por um segundo sem dizer nada. Depois disse: "Você é a nova do 402. Não era uma pergunta. "Marta? Eu sei. Eu sou Carmen." Ela me convidou para entrar. Ottawa. O apartamento da dona Carmen cheirava chá a lavanda e a alguma coisa mais velha embaixo da lavanda. Um cheiro que eu não consegui identificar na hora, mas que depois associei com papel antigo. Papel velho tem um cheiro muito específico. Quem trabalha com arquivos conhece. É a lignina degradando, um processo lento e contínuo que transforma o papel em algo mais frágil, mais dourado, mais presente de um jeito silencioso. A sala dela era cheia de fotografias. Nas paredes, em porta-retratos sobre a estante, em álbuns empilhados numa prateleira. Fotografias em preto e branco, em sépia. Algumas coloridas com aquela colorização artificial das décadas de 60 e 70. Todas do prédio, todas do ouro preto. Ela me serviu chá, um chá de camomila amargo que eu não gostei, mas bebi educadamente, e se sentou na cadeira de frente para mim, com os cotovelos apoiados nos joelhos, numa postura que me lembrou de uma criança esperando uma história. "Você está pesquisando o prédio. Como a senhora sabe?" "Porque todo mundo que fica aqui tempo suficiente começa a pesquisar. Você ficou mais tempo do que a maioria antes de começar." Aquilo me deu uma sensação estranha. Não exatamente medo, mas como a sensação de perceber que você estava sendo observada sem saber. "A senhora mora aqui há muito tempo?" "Tempo suficiente." Ela disse isso com um sorriso pequeno que não alcançou os olhos. Eu fui direto ao ponto. Mostrei para ela a nota do jornal de 1962. O nome: Alcino Ferreira dos Santos. Ela olhou para a nota por um momento. Depois levantou, foi até a estante cheia de álbuns e tirou um deles, preto, com espiral de metal enferrujada. Folheou devagar até encontrar o que procurava e me passou aberto. A fotografia ocupava uma página inteira. Era em preto e branco, um pouco granulada, mas clara o suficiente. Mostrava a entrada do edifício Ouro Preto. Eu reconheci o portal de pedra. As letras em metal dourado. Na frente, posando com a rigidez característica das fotos da época, estava um homem. Camisa azul marinho, botões, plaquinha no bolso, mais jovem, a pele menos seca, os cabelos ainda com algum preto, mas o rosto, os ossos do rosto, a postura dos ombros, aquela forma específica de inclinar levemente a cabeça para a direita, eram os mesmos. Era o seu Alcino. No canto inferior da fotografia, escrito a caneta em letra caprichada: Alcino, inauguração, agosto de 1961. Eu levantei os olhos para a dona Carmen. Minha voz saiu menor do que eu pretendia. "Isso é impossível." Ela fechou o álbum com cuidado e o colocou de volta na estante. "Muita coisa que acontece aqui parece impossível no começo. Eu precisava entender. Eu precisava de uma explicação racional. Filho? Neto com o mesmo nome? Foto mal identificada? Quem é esse homem na foto? É o pai do seu Alcino? O avô?" Ela foi até a janela. Ficou de costas para mim por um momento, olhando para a rua lá embaixo. "Ele sempre esteve aqui." Ela disse isso para a janela, não para mim. "Sempre vai estar." Houve um silêncio. Eu estava para fazer outra pergunta quando ela se virou e disse, com uma gentileza que de alguma forma era mais assustadora do que qualquer coisa que ela poderia ter dito com raiva: "Você devia tomar mais chá, Marta. Vai precisar de algo quente esta noite." Eu saí do apartamento 401 com a cabeça cheia de perguntas e a xícara de chá pela metade. Naquela noite, às 3 da manhã,
O barulho veio mais forte do que nunca. Mas dessa vez, havia outra coisa junto. Junto com o arrastar, havia um som que levou alguns segundos para eu identificar. Era o som de algo pesado sendo despejado em água. E então, eu entendi onde o barulho estava vindo. Não era o terraço. Era a caixa d'água. Alguém estava na caixa d'água às 3 da manhã. E desde quando eu estava no prédio, acontecia toda noite. Capítulo 5. A porta que abriu. Semana 3, noite 19. Eu fui ao trabalho no dia seguinte como se fosse um dia normal. Abri meu computador. Catalogatei 23 documentos do século XIX para um museu em Campinas. Comi um sanduíche em frente à tela. Tomei café. Me comportei como uma pessoa normal que não tinha acordado na madrugada achando que alguém estava dentro da caixa d'água do prédio onde ela morava. Funcionou até às 3 da tarde. Às 3 da tarde eu fechei o computador e fui sentar no corredor em frente ao 404. Só olhar, só entender. A fita policial estava desbotada e solta em um dos lados. A porta era de madeira pintada de marrom, da mesma madeira que as outras portas do corredor. Mas havia algo diferente nela. Uma qualidade de fechada que ia além do simples estar fechada. Como se a porta estivesse contida, comprimida para dentro. Eu fiquei sentada no chão com as costas na parede por 40 minutos. Não aconteceu nada. Eu fui dormir cedo, exausta. Adormeci com a roupa do dia ainda. Às 2h48 da manhã, eu acordei. Não foi o barulho que me acordou dessa vez. Foi o silêncio. Um silêncio diferente no corredor. Um silêncio que tinha textura, que tinha pressão. Como quando você mergulha numa piscina e o som do mundo acima da água some completamente. Fui até a porta do meu apartamento e abri. A fita policial estava no chão. A porta do 404 estava entreaberta. Não muito, uns 10, 15 centímetros, mas aberta. Fui até lá. Eu sei que você está pensando. Não vai, não abre, não entra. Eu também pensaria isso. E eu queria não ter entrado. Mas existe uma parte do meu cérebro que é mais forte do que o medo e que se chama curiosidade. E ela venceu. Empurrei a porta. O cheiro foi a primeira coisa. Não era o cheiro de apartamento fechado e empoeirado que eu esperava. Era um cheiro de utilizado. Como se o apartamento tivesse sido habitado recentemente. Comida, ar exalado, a presença residual de corpo humano num espaço fechado. A sala estava mobiliada. Isso não é o que eu esperava. Esperava um apartamento vazio. Talvez com marcas na parede onde os móveis tinham estado. Talvez com aquelas listras de poeira que ficam quando você arrasta algo pesado pelo piso. Mas estava mobiliado. Sofá verde escuro um pouco desbotado. Mesa de centro com uma xícara. Uma xícara com fundo de café seco. Uma estante com livros. Uma televisão pequena. Dessas antigas com tela convexa. Que estava ligada num canal de estática. Estática. No meio da madrugada. Televisão ligada. Eu passei pela sala devagar. Fui até o quarto. A cama estava feita, mas com a colcha levemente amassada de um lado, como se alguém tivesse sentado nela recentemente. Havia um copo d'água na mesinha de cabeceira. Havia um relógio na parede que marcava a hora certa. E havia, na parede do fundo do quarto, uma lista, escrita a caneta preta diretamente na parede. Não num papel, não num caderno. Na parede, uma lista vertical de nomes, cada um com uma data ao lado. Eu me aproximei. Beatriz Fontes, março de 1987. Dirceu Alves, novembro de 2003. Renato Meireles, setembro de 2019. E embaixo desses 3 nomes, com a tinta ainda visivelmente mais brilhante, mais recente. Marta Souza, segunda semana de abril. Era a semana seguinte. Fiquei parada na frente daquela parede por um tempo que não sei dizer quanto foi.
Meu cérebro estava tentando processar a informação, e toda vez que chegava perto de processá-la completamente, escorregava para outro lado, como quando você tenta segurar gelo com a mão e ele foge. Meu nome estava na parede. Meu nome estava na parede de um apartamento que havia sido lacrado pela polícia e que eu tinha certeza que estava vazio, com uma data: 4 dias depois de agora. Eu saí daquele apartamento caminhando para trás, sem tirar os olhos da parede, como se transformar as costas para ela fosse a pior coisa que eu poderia fazer. Fechei minha porta. Trancei. Encostei a cadeira debaixo da maçaneta e fiquei sentada no chão até amanhecer. De manhã, com luz do dia e café quente, eu poderia convencer a mim mesma de que tinha exagerado, que era uma brincadeira de mau gosto, que havia uma explicação. Mas havia um problema. A data ao lado do meu nome estava certa. Alguém sabia que eu tinha chegado. Alguém estava contando os dias. Capítulo 6. O Homem do 403. Semana 4. Havia uma coisa que eu ainda não tinha feito: falar com o vizinho do 403. Aquele homem que chegava toda noite depois da meia-noite, passos pesados no corredor, porta fechando com um clique seco. Nunca o vi de dia, nunca o ouvi pela manhã. Era como se ele existisse apenas naquela faixa específica da noite, entre meia-noite e 1 da manhã. Na manhã seguinte à noite do 404, eu fui bater na porta do 403. Bati 3 vezes. Esperei. Bati de novo. A porta se abriu uns 5 centímetros. Corrente de segurança. E um olho apareceu. Castanho. Assustado. O tipo de olho de pessoa que vive com medo de que a porta seja aberta. Quem é? Sou a Marta, do 402. A nova vizinha. Uma pausa. O que você quer? Conversar. Só conversar. Outra pausa. Mais longa. Depois o som da corrente sendo removida. O homem do 403 se chamava Paulo Sena. 42 anos, mas parecia mais. Não de velho, mas de gasto. Como uma peça de roupa boa que foi lavada vezes demais. Era alto, magro, tinha olheiras fundas e movia os olhos muito rápido, o tempo todo verificando os cantos da sala, a janela, a porta. O apartamento dele era o oposto do 404. Estava abarrotado de coisas: livros, revistas, caixas de papelão, pilhas de jornais. E colado em toda da extensão da parede que dava para o corredor, da altura do rodapé até quase o teto, havia uma camada de papelão grosso, reforçado com fita adesiva, como se ele tivesse construído uma barreira extra entre o interior do apartamento dele e o corredor. Eu perguntei sobre isso. Ele disse sem hesitar, para não ouvir. Ouvir o quê? Ele me olhou. Pela primeira vez desde que eu tinha entrado, ele parou de mover os olhos e me olhou de frente. O arrastar. Pá! Paulo morava no 403 há 2 anos. Tinha se mudado depois de um divórcio. Exatamente como eu. Tinha ficado sabendo do apartamento por uma imobiliária que anunciava o aluguel muito abaixo do mercado. Exatamente como eu. Nas primeiras semanas ele havia ouvido o barulho e pensado o que todo mundo pensa: encanamento, estrutura, barulho de prédio. Nas semanas seguintes começou a perceber os outros detalhes: o seu alcino, a fita policial, o silêncio do 401. Começou a pesquisar e encontrou a mesma coisa que eu encontrei: as mortes, os desaparecimentos, o padrão. Mas também encontrou algo a mais. Ele foi até uma estante, tirou um caderno espiral e me passou. Era um caderno cheio de anotações à mão, densas, em letras pequenas. Parecia um diário de pesquisa ou um caderno de campo. Eu folheei enquanto ele falava. O Germano Meirelles, o fundador do prédio, o que construiu em 1961, não era só um construtor, era espiritualista, da vertente kardecista, mas com práticas que os kardecistas mainstream rejeitariam completamente.
Ele acreditava que era possível fixar um espírito a um local físico, não como os espíritos fixos das histórias de assombração, mas de forma mais funcional, mais deliberada. Como assim funcional? Paulo virou algumas páginas do caderno e me mostrou-lhe um texto que ele havia copiado de alguma fonte. Estava citado com uma referência a um livro obscuro publicado em 1958. Alguns praticantes acreditavam que um espírito vinculado a um local físico poderia funcionar como guardião desse local, protegendo-o, mantendo-o em troca de alimento. Eu olhei para ele. Alimento? Ele fechou o caderno. Presença humana, energia vital, chame como quiser. O que os relatos históricos descrevem é que esses vínculos funcionam por um tempo como guardião legítimo. O espírito protege o local, mantém a estrutura, afasta problemas, mas com o tempo, ele muda. O vínculo corrói alguma coisa nele. Ele começa a querer mais do que presença. Ele começa a querer permanência, silêncio. Eu estava processando, tentando encaixar isso com o que eu era. Arquivista, pessoa de fatos, alguém que acredita em documentos e não em histórias de espírito. Você está me dizendo que o seu Alcino é um espírito. Estou dizendo que o Alcino que estava no prédio em 1961 e o Alcino que abre o elevador hoje para você são a mesma entidade. E que ao longo de 60 anos essa entidade desenvolveu um padrão. A cada certo número de anos, ela escolhe um morador. E esse morador fica, para sempre, como parte do prédio. Eu pensei no meu nome na parede do 404, na data 4 dias depois. E você? Ele já escolheu você? Paulo abriu a mão direita. Na palma havia uma marca que eu não soube identificar exatamente. Não era uma queimadura, não era uma cicatriz comum. Era uma descoloração, como se a pele tivesse perdido o pigmento numa forma irregular. Ele tentou, mas eu descobri cedo. Descobri que enquanto eu não dorme, enquanto eu fico acordado entre 00:30 e 4 da manhã, ele não consegue me alcançar completamente. Por isso eu trabalho à noite e fico acordado nessas horas. Já faz 2 anos. Olhei para as olheiras dele, para o tremor sutil nas mãos. 2 anos sem dormir direito. 2 anos morando assim. Eu tinha uma pergunta que eu precisava fazer, e eu sabia que a resposta ia mudar tudo. Por que você simplesmente não vai embora? Paulo me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não de medo, mas de alguém explicando algo óbvio para uma criança. Já tentei, ele disse. Você vai tentar também. E então, você vai entender. Capítulo 7. A fuga que não aconteceu. Semana 4, dia 26. Eu decidi ir embora naquela mesma tarde. Simples assim. Fiz as malas. As 2 mesmas malas com que tinha chegado. Mais a caixa de papelão com os documentos da minha pesquisa. Chamei um táxi pelo aplicativo. Confirmei o trajeto. Consolação até a casa da minha irmã em Pinheiros. 40 minutos de carro. O táxi confirmou. Motorista a caminho. 5 minutos. Peguei as malas, peguei a caixa, saí do apartamento, fechei a porta e fui até o elevador. Chamei o elevador. A grade abriu. Entrei. Apertei o botão do térreo. O elevador desceu. Parou. As portas se abriram. Eu estava no 4º andar, frente para o corredor do 4º andar, frente para a minha porta, frente para a fita policial no chão, em frente ao 404. Tentei de novo. Apertei o botão do térreo com mais firmeza, como se a firmeza fosse fazer diferença. O elevador desceu. Parou. Portas abriram. 4º andar. Saí do elevador. Fui para a escada. Aquela escada de concreto que descia do 4º ao 3º, ao 2º, ao 1º, ao térreo. Eu sabia o caminho. Já tinha subido e descido dezenas de vezes. Desci. 3º andar. 2º. 1º. Empurrei a porta do térreo. Estava no corredor do 4º andar. Parei. Respirei.
Tentei mais uma vez, com calma, devagar, contando os lances de escada. 1, 2, 3, 4. Mas quando eu chegava no que deveria ser o andar de baixo, a porta abria para o mesmo corredor, o mesmo piso, as mesmas 4 portas, a fita no chão. Fui até a janela do corredor e olhei para baixo. A rua estava lá. Os carros passavam. As árvores balançavam. Era um dia de semana normal em São Paulo. E a vida acontecia lá embaixo, a talvez 12 metros de altura. Meu táxi estava esperando na calçada. Eu via de cima. O motorista olhando para o celular. Esperando. Eu estava no 4º andar e não conseguia chegar ao térreo. Tentei ligar para o motorista do táxi. O telefone chamou. Ele atendeu. "Estou aqui na frente esperando", ele disse. "Eu sei. Estou tendo dificuldade para descer. Pode esperar mais um pouco?" "Claro, mas vai dar mais 3 minutinhos." Tentei ligar para a Paixinha irmã. Chamou uma vez, 2. Caixa postal. Tentei ligar para a imobiliária. O número estava no meu contrato. A ligação conectou, mas só havia estática do outro lado. A mesma estática que saía da televisão do 404. Tentei ligar para o número de emergência. Conectou. Dei o endereço. A atendente disse que ia registrar uma ocorrência e transferiu. A transferência foi para a estática. Fui até a janela do meu quarto. A janela que na semana anterior dava para os galhos das árvores e para a rua. A janela agora dava para uma parede de tijolos. Tijolos cinza, sem reboco, a menos de 30 centímetros do vidro. Uma parede que não estava lá na semana anterior. Que não podia estar lá, porque do lado de fora não havia nenhum edifício naquela posição. Nenhuma construção que pudesse gerar aquela parede. Fui de janela em janela. Sala. Parede de tijolos. Cozinha. Parede de tijolos. Banheiro. A janela basculante do banheiro tinha sumido completamente, substituída por azulejo sólido da parede a parede. Peguei o celular de novo. O táxi havia cancelado a corrida. Tempo de espera excedido. Sentei no chão do banheiro com o celular no colo. Respirei. Pensei numa coisa que o Paulo tinha dito. Enquanto eu não dorme, enquanto eu fico acordado entre 00:30 e 4, ele não consegue me alcançar completamente. Pensei, eu preciso de alguém que já passou por isso. Alguém que conhece as regras. Fui bater na porta do 403. A porta estava aberta. O apartamento estava vazio. Paulo havia sumido. Só havia uma pessoa que ainda podia me dizer alguma coisa. Uma pessoa que estava no prédio há tempo suficiente para conhecer cada dobra desse lugar. Fui até o 401 e bati na porta com as 2 mãos, com força. A dona Carmen abriu. E pela primeira vez desde que eu a conhecia, ela não pareceu gentil. Ela pareceu aliviada, como se estivesse esperando por aquele momento. Capítulo 8. Dona Carmen. Conta tudo. Semana 4. Noite. Ela não me ofereceu chá dessa vez. Me deixou entrar e fechou a porta atrás de mim com uma firmeza que eu nunca tinha visto nela. Depois foi até a janela. Aquela mesma janela onde ela havia ficado de costas para mim na primeira visita. E puxou a cortina grossa, como se não quisesse que nada de fora visse o que acontecia aqui dentro. Se sentou na cadeira dela, me indicou o sofá e começou a falar sem preâmbulo, sem aquela voz cuidadosa e contida das outras vezes. Dessa vez ela falou como quem finalmente larga um peso que carregou por muito tempo. "Eu tentei ir embora em 1989. Ela disse isso olhando para as mãos. "Cheguei em 87. Era professora. Tinha acabado de perder o marido. Infarto. Muito rápido. Sem aviso. Precisava de um lugar menor, mais em conta. Uma colega de trabalho me indicou este prédio. Disse que o aluguel estava muito abaixo do mercado. Eu já sabia como a história continuava. Os primeiros meses foram normais. Depois comecei a ouvir o barulho. Comecei a notar o alcino. Comecei a pesquisar. Tentei ir embora em março de 89. E não conseguiu. Não. O prédio não deixou.
Escalas, elevador, janelas, exatamente como você deve ter experimentado hoje. Uma pausa. Mas você ainda está aqui. Você não está na lista do 404. Ela levantou os olhos. Não. Aprendi a coexistir. Há uma forma de existir neste prédio sem ser consumida por ele. Mas tem um preço. Quero que você entenda o que o Alcino é, antes de entender o que acontece com quem ele escolhe. Ela disse. Alcino Ferreira dos Santos morreu durante a construção do prédio, em 1961. Ele caiu de um andaime, no quarto andar, exatamente no nível do apartamento 404. Germano Meirelles, o dono, não era apenas um construtor. Ele estudou práticas espíritas por décadas. Quando Alcino morreu, Germano realizou um ritual de fixação. Ele acreditava que estava fazendo um bem, que estava dando a Alcino a oportunidade de continuar existindo, de ser o guardião do lugar onde havia passado os melhores anos da sua vida. E funcionou. Funcionou demais. Por anos o prédio prosperou. Alcino cuidava, protegia, afastava problemas. Os moradores sentiam que havia algo especial no lugar, mas de forma positiva. Nunca havia acidentes. As estruturas nunca deterioravam. A convivência era boa. Germano morreu em 1978, achando que havia feito algo generoso. Mas depois de 1978, ela sentiu. Depois de 1978, sem Germano para mediar, para alimentar o vínculo de forma responsável, o Alcino começou a mudar. 60 anos de existência sem um corpo, sem um lar verdadeiro, sem o calor de uma vida real. Isso corrói alguma coisa. Ele começou a querer mais. Queria a energia dos vivos, a presença constante. E aprendeu que podia prender essa energia aqui dentro. Prender as pessoas. Pensei em Beatriz Fontes, desaparecida em 1987. Em Dirceu Alves, encontrado no corredor do quarto andar em 2003. Em Renato Meirelles, na caixa d'água em 2019. O que acontece com eles? Com os que ele escolhe e que resistem? Ela ficou quieta por um tempo que me pareceu insuportável. Ele não os mata exatamente. Ele os absorve. É a melhor palavra que encontrei ao longo de todos esses anos. O corpo morre. É isso que aparece nos laudos, nos registros. Mas algo permanece, preso, dentro das estruturas. É por isso que o barulho vem da caixa d'água. É por isso que as paredes às vezes parecem respirar. Não é uma metáfora. Minha voz saiu quase sem som. Eles estão dentro das paredes? Ela não respondeu diretamente. Eu ouço vozes às vezes, quando o prédio está muito quieto. De madrugada. Beatriz, Dirceu, Renato. Eles estão aqui, não da forma que gostaríamos de estar. Não com consciência plena. Não com memória intacta. São fragmentos, ecos. Silêncio absoluto entre nós duas. Então eu disse o que precisava dizer. E você? O que você é, Dona Carmen? Ela sorriu. Um sorriso triste, mais honesto do que qualquer coisa que ela havia me mostrado antes. Olhei para o chão do apartamento, para a luz da janela entrando pela cortina entreaberta, para a ausência de sombra, onde a dela deveria estar. A luz batia nela, mas nenhuma sombra se projetava. Eu escolhi ficar, ela disse. Em vez de ser absorvida, escolhi fazer parte. Conscientemente, com condições. Sou uma espécie de testemunha. Existo entre o vivo e o que o Alcino é. Não tenho as restrições dele. Não preciso do que ele precisa. Mas também não posso sair. Faz quanto tempo? Desde 1989. 36 anos. Eu olhei para ela. Para aquela mulher que parecia ter 78 anos, mas que eu agora sabia que devia ter... Quanto? 90 e poucos? Mais? Uma mulher que havia chegado a este prédio jovem, que havia tentado ir embora, que havia feito uma escolha que eu ainda não conseguia avaliar completamente.
Por que você está me contando isso agora? Por que nunca me contou antes? Porque antes você não estava pronta. E porque agora você vai precisar fazer uma escolha. Ela se levantou, foi até a janela de novo. Desta vez abriu a cortina. Lá embaixo, na portaria, o seu Alcino estava parado na entrada, olhando para cima, para a nossa janela. E mesmo de lá de cima, mesmo com a noite, eu conseguia ver claramente. Ele estava sorrindo. Qual é a escolha? Eu perguntei. Dona Carmen deixou a cortina cair. Você vai descobrir quando descer, ela disse. Ele quer falar com você. E desta vez, ele não vai pedir. Ele vai oferecer. Capítulo 9. O confronto. Semana 4. Madrugada. Desci pela escada. Desta vez funcionou. 1 andar. 2, 3. 4 lances de degrau de concreto. E a porta do térreo abriu para o térreo de verdade. O hall de entrada com o piso de mármore manchado. A coluna de caixas de correspondência. O vaso com a palmeira artificial que já estava artificial há tempo suficiente para ter ficado empoeirada de forma autêntica. E a portaria. O seu Alcino estava atrás do balcão de sempre. Postura ereta. Mãos cruzadas sobre o tampo de mármore. Camisa azul marinho perfeitamente passada às 2:30 da manhã. Ele me olhou quando eu saí da escada. E sorriu. Era a primeira vez que eu via esse homem sorrir em quase 1 mês. E o sorriso era errado de um jeito que levou alguns segundos para eu identificar. Os músculos estavam corretos. Os dentes estavam lá. A forma era a de um sorriso humano. Mas não havia calor. Era a forma sem o conteúdo. Como uma máscara muito boa. Marta. Ele disse meu nome com uma voz que não era completamente dele. Havia uma ressonância extra embaixo das palavras, como se mais de uma coisa estivesse falando ao mesmo tempo, levemente fora de sincronia. Você pesquisou. Pesquisei. Os outros nunca pesquisaram tanto. Fui até o balcão. Me apoiei nele, porque minhas pernas não estavam firmes. Mas eu queria parecer firme. Olhei para ele de perto pela primeira vez. De verdade. De perto, sem tentar desviar o olhar. Ele não tinha cheiro. Isso só percebi ali. Todos os humanos têm cheiro. Sabonete, suor, comida. O cheiro de estar vivo que você não nota em ninguém, mas nota quando está ausente. Alcino não cheirava a nada. E os olhos que eu pensava que simplesmente piscavam devagar demais, eu percebi agora que não piscavam. Nunca. A córnea estava levemente opaca de um jeito que não era doença. Era ausência de umidade. Olhos que não precisavam se umedecer porque não eram olhos vivos. O que você quer de mim? Ele inclinou a cabeça para o lado. Aquela inclinação específica para a direita que eu já havia visto na fotografia de 1961. Eu não quero nada de você que você não queira dar. A voz ressoou levemente pelas paredes de mármore do hall. Mas os outros, Beatriz, Dirceu, Renato, você tomou deles. Eles resistiram. Resistir tem consequências. Eu não crio as consequências. Elas são inerentes ao vínculo. Quando alguém entra neste lugar e é chamado, e resiste, a energia do chamado precisa ir a algum lugar. Ela vai para mim. Eles ficam, mas não da forma que poderiam. E se eu for embora? Se eu simplesmente for embora? Você tentou. Pausa. Você viu que não funciona. Não porque eu proíbo, porque a natureza do vínculo não permite. Você foi chamada, Marta. Desde a primeira noite aqui. O chamado é parte do lugar, não parte de mim. Eu não escolhi você da mesma forma que não escolhi o pôr do sol. Aquilo me perturbou mais do que qualquer outra coisa que ele poderia ter dito. Não era uma escolha maligna, deliberada. Era estrutural. Era como perguntar a uma correnteza de rio por que ela arrasta as coisas. Então, o que acontece agora? Ele descruzou as mãos, colocou as palmas para baixo sobre o mármore. Agora eu te ofereço algo que não ofereci a nenhum dos outros.
Os outros não pesquisaram, ele disse novamente. Não entenderam o que sou. Reagiram com medo e depois com resistência. E o resultado foi o que você leu nos arquivos. Mas você entendeu. Você foi ao jornal de 1962. Você achou o laudo. Você conversou com a Carmen. Você sabe o que eu fui e o que me tornei. Fiz que sim com a cabeça. Existem 2 caminhos para quem é chamado. O primeiro é resistir. A resistência esgota, lentamente ou rapidamente, dependendo da pessoa. No fim, o que sobra fica aqui, mas de forma fragmentada, sem consciência. Você ouviu a Carmen falar dos fragmentos nas paredes. Ouvi. O segundo é escolher ficar, conscientemente, com intenção, como a Carmen escolheu. Quando há intenção, quando há consentimento ao vínculo, em vez de resistência, o resultado é diferente. A pessoa permanece inteira, consciente, continua existindo, de uma forma diferente, mas inteira. Silêncio. E o terceiro caminho? Ele piscou. Uma vez. A primeira vez que eu ouvia piscar de verdade. Não há terceiro caminho. Olhei para o hall, para as paredes de mármore com as suas veias cinzas, para o piso que refletia as luzes fracas da portaria, para o elevador de grade ali do lado, com a sua respiração mecânica. Pensei em todos os que haviam entrado por aquela porta antes de mim. Pessoas com malas e caixas, e corações partidos e aluguéis baratos, e nenhuma ideia do que estavam entrando. Pensei nos nomes na parede do 404. Pensei na Solange, que havia mandado carta para o Renato, sentindo que ele ainda estava lá. Ele estava, só não da forma que ela imaginava. Você tem até o amanhecer para decidir, Alcino disse. E pela primeira vez naquela conversa, havia algo na voz dele que soou quase humano. Quase. Não é fácil. Eu sei que não é. Mas sei também que você é a primeira pessoa em 60 anos que chegou aqui e realmente entendeu. Isso conta. Subi de volta para o 4º andar. Sentei na janela do meu apartamento, a janela que agora dava para tijolos, e fiquei pensando até o sol começar a iluminar a fresta entre os tijolos e o céu acima deles. Capítulo 10. A escolha. Amanhecer do dia 27. Nesses momentos que mudam tudo, você não pensa de forma grandiloquente. Você não faz discursos internos cheios de eloquência. Você pensa em coisas pequenas e específicas. Eu pensei na minha irmã em Pinheiros, que ainda não sabia que eu estava aqui presa, que devia estar achando que eu estava bem porque eu tinha mandado mensagem 2 dias atrás dizendo que estava bem. Pensei nos documentos do Museu de Campinas, esperando catalogação, num prazo que eu estava prestes a perder. Pensei no Henrique em 6 anos e em como às vezes você se dissolve dentro de uma situação tão devagar que só percebe quando olha para o espelho e não reconhece mais quem está lá. Pensei em Beatriz Fontes, 31 anos professora, que havia chegado aqui em 1987 e simplesmente desaparecido, sem escolha, sem aviso, sem explicação para as pessoas que a amavam. Alguém esperou por ela. Alguém ligou. Alguém foi até a polícia. E a polícia não encontrou nada porque não havia nada para encontrar. Ela estava dentro das paredes. Pensei em Renato Meirelles e na Solange, que enviava cartas porque sentia que ele ainda estava lá. E aí eu tive um pensamento que mudou tudo. Ela estava certa. Ele estava lá. Eles todos estavam lá, fragmentados, sem consciência plena, sem voz, sem a possibilidade de mandar nenhuma carta de volta, de dizer a ninguém o que tinha acontecido, de proteger os próximos que entrassem por aquela porta, com malas e coração partido e aluguel barato. Eu sou arquivista. Trabalho com memória, com preservação, com a ideia de que os registros do que aconteceu importam, não só para os historiadores, não só para os acadêmicos,
mas para as pessoas que vêm depois e precisam entender. O edifício Ouro Preto não tinha arquivo, tinha fragmentos e ecos, e uma lista em caneta preta numa parede que ninguém devia ver. E eu, que havia chegado aqui com as habilidades específicas para entender o que havia acontecido, estava diante de uma escolha que nenhum dos outros havia tido. Ser fragmento, ou ser arquivo. Desce 5h40 da manhã. O céu do lado de fora, do lado de cima dos tijolos, pela fresta, estava começando a clarear de roxo para laranja. Alcino estava na portaria, naturalmente, como se não houvesse ido a lugar nenhum, como se não precisasse. Você decidiu. Não era uma pergunta. Decidi, mas com condições. A inclinação de cabeça. O sorriso sem calor. Fale. Eu fico, mas não da forma que a dona Carmen ficou. Não como testemunha passiva. Eu fico como guardião de outra espécie. Eu fico com consciência intacta. Eu fico podendo interagir com os próximos moradores. E quando o próximo morador for chamado, eu vou estar lá para explicar o que você nunca explicou para os outros. Para que eles possam fazer uma escolha real, informada, antes que seja tarde. Silêncio. O elevador fez seu ruído de respiração. E se eles escolherem resistir, mesmo depois de entender? Isso é deles. Mas pelo menos é uma escolha real. Não o que aconteceu com Beatriz. Com Dirceu. Com Renato. Eles não sabiam o que estava acontecendo até já ser tarde demais. Mais silêncio. Longo. O tipo de silêncio de 60 anos pensando. Então o Alcino... Aquela coisa que havia sido Alcino Ferreira dos Santos, porteiro e zelador, falecido em 1961, transformado em algo mais velho e mais estranho pelas décadas, assentiu. Aceito as suas condições. Capítulo 11. O último inquilino. Presente. E é assim que eu estou aqui agora, falando com você, narrando isso. Não sei exatamente quanto tempo se passou. O tempo aqui dentro tem uma textura diferente. A dona Carmen me disse isso e eu não entendi até sentir. Não é que o tempo passe mais rápido ou mais devagar. É que ele passa de forma não linear, como folhear um livro, em vez de lê-lo sequencialmente. Eu posso estar num momento e noutro sem sentir a transição. O que eu sei é que ainda estou no apartamento 402. Ainda está quente quando o sol entra, quando as janelas voltam a ter a visão normal, que acontece de tempos em tempos. A estante que montei ainda está aqui. A pasta vermelha com os documentos da pesquisa ainda está em cima da mesa. A dona Carmen ainda mora no 401. Tomamos chá às terças-feiras. Ela está bem, na medida em que esse termo se aplica a nós. Ela ficou aliviada quando soube das condições da minha escolha. Disse que havia esperado por alguém que chegasse a essa conclusão há muito tempo. Paulo do 403 sumiu antes de eu conseguir falar com ele. Não sei o que aconteceu. Se conseguiu ir embora antes de ser completamente capturado pelo vínculo. Ou se... Prefiro acreditar na primeira opção. A segunda me dói demais para considerar. Sobre o Alcino. Nossa relação é mais complexa do que eu esperava. Não é exatamente cooperação. É mais como dois sistemas que aprenderam a coexistir, respeitando os limites um do outro. Ele continua fazendo o que sempre fez, mantendo o prédio, abrindo o elevador, existindo nesse estado entre o que foi e o que é. Eu faço o que propus. Fico aqui consciente como memória e como intermediária. Quando o prédio chama alguém novo, e chama, porque essa é a natureza do vínculo. Isso não mudou. Eu posso alcançá-los antes que seja tarde demais. Posso aparecer. Posso falar. Posso mostrar a lista na parede do 404 e explicar o que significa. E posso dizer com honestidade que há uma escolha. Que a escolha não é boa. Que nenhuma das opções é boa. Mas que existe. É diferente de não ter nenhuma. Agora,
sobre por que estou narrando isso para você. É porque esta é uma das formas que encontrei de chegar mais longe, de levar a história do Ouro Preto para além das suas paredes de mármore e pedra. Para que, se alguém que você conhece um dia encontrar um aluguel muito abaixo do mercado, num prédio bonito por fora e cansado por dentro, com um porteiro que não olha nos olhos e que parece existir há tempo demais, essa pessoa saiba que o barato tem um custo e que vale a pena fazer perguntas antes de assinar o contrato. Estou ouvindo o elevador agora. Alguém chegou. Um jovem pela voia. Eu ouço, mesmo sem estar no corredor, com uma mala e, pelo som, um violão no estojo. O seu Alcino está abrindo o elevador de grade com aquele barulho mecânico profundo, como uma respiração, acompanhando o novo morador até o quarto andar. O apartamento é o 402. O meu apartamento. Vou ter que ir recebê-lo. Apresentar. Explicar o que pode ser explicado de forma gentil, sem assustá-lo antes que seja necessário. Dar tempo, assim como a Dona Carmen fez comigo. Assim como eu quero que alguém tenha feito para Beatriz, para Dirceu, para Renato. Pausa muito longa. 5 segundos. O nome dele é Lucas, 26 anos. Chegou de uma cidade do interior depois de uma briga com a família. Olhos claros, cheios de um tipo de esperança que ainda não foi gasta pela vida grande. Ele vai achar o prédio bonito por fora. Vai achar o aluguel uma sorte absurda. Vai achar o porteiro um pouco estranho, mas não vai comentar. Na quinta noite, vai acordar às 3 da manhã com o barulho de algo sendo arrastado acima da cabeça dele. E dessa vez, vai haver alguém para bater na porta dele antes que seja tarde. Bem-vindo ao edifício Ouro Preto. Antes de você ir embora, fica um segundo comigo. Se você gostou dessa história, o jeito mais simples de pedir mais é: se inscreve no canal Medos que Falam. É gratuito, é rápido e cada inscrição me ajuda a continuar trazendo histórias como essa para você. Curte o vídeo também. Isso faz uma diferença enorme para o canal crescer e chegar em mais pessoas que, assim como você, gostam de uma boa história de arrepiar. E se você conhece alguém que não consegue resistir a um bom terror, manda esse vídeo para essa pessoa, seja lá de madrugada ou não. Obrigado por ouvir até o fim. Isso significa muito. Até a próxima história.